Quadro para mulheres, mulheres da Bíblia, suas histórias e legados do Antigo Testamento. Bom dia, amadas ouvintes, graças ao Senhor por mais uma semana que se inicia. Hoje vamos contar a vocês a história de uma mulher que estava a ponto de ser salva por Deus, mas escolheu amar o mundo. É uma história de uma mulher que é negativa, porém deixa uma grande lição para nós. Então nós vamos contar a você a história da mulher de Ló. Essa história tem como base, o Gênesis capítulo 19, versículo 17, parte B, que diz assim: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. A Bíblia não cita o nome da esposa de Ló. Na verdade, ela é mal mencionada em Gênesis 19. Mas o pouco que se registra sobre ela é um tremendo alerta, um aprendizado importantíssimo para todos os que querem ser vencedores na volta do Senhor, especialmente nós, mulheres cristãs. Em Lucas 17:32, o Senhor Jesus nos faz uma séria advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele disse isso no contexto de nos preparar para a sua volta. Após dizer que os tempos finais serão como nos dias de Noé, ele acrescenta que serão como nos dias de Ló. Na época de Ló, as pessoas se dedicavam a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. E no dia em que ele saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Com essas palavras, o Senhor profetizou acerca de nosso tempo. Pois cremos, queridas irmãs, que estamos perto da volta do Senhor. Nessa ocasião, o mundo será destruído e precisamos ser sábias para salvar a nós mesmas e a nossa casa. Então, queridas irmãs, a mulher de Ló, a Bíblia não registra o nome dessa mulher, Ela é pouco registrada na Bíblia, mas a história dessa mulher, ela serve de alerta para nós quanto à volta do Senhor. Porque cada dia que se passa, querido ouvinte, mais a volta do Senhor, ela se aproxima. E nós precisamos estar alertas a todos os sinais da volta do Senhor, para que esse dia não nos chegue de surpresa, como um ladrão, que chega de surpresa. Então, queridas irmãs, essa história tem muito a nos ensinar. Então, nessa ocasião, nesse tempo do fim, nós, mulheres, precisamos ser sábias, porque nós precisamos buscar a nossa salvação e precisamos também salvar a nossa família, salvar a nossa casa, Então, queridas irmãs, o mundo ele será destruído, assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será também nos nossos dias. Então, nós precisamos estar vigilantes e apercebidas quanto à volta do Senhor. Para entender quem foi a mulher de Ló, devemos ver parte da história dessa personagem. Ló, cujo nome significa véu ou cobertura, era sobrinho de Abraão, filho de Arã, seu irmão que falecera. Depois que Abraão foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, seu pai Tera partiu levando consigo Abraão, Sara e Ló. Antes de ir para Canaã, porém, eles foram para Arã ao norte. Após a morte de Tera, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse que partisse para a terra que ele mostraria, e Abraão partiu com a mulher e o sobrinho. Ló acompanhou Abraão na parte inicial de suas peregrinações e nesse tempo participou de todas as bênçãos e promessas divinas dadas a seu tio, até o tempo em que a terra não podia mais sustentá-los para que morassem juntos. Como eram muitos os seus bens, houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os de Ló. Diante dessa situação, Abraão disse ao seu sobrinho que poderia escolher onde gostaria de viver. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada.
Então ele escolheu o vale fértil do Jordão e partiu com a família, separando-se do tio. Então aqui, queridas irmãs, nós vemos que Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? Ele era filho de Tera, que era irmão de Abraão. Então, Ló, ele participou de todas as bênçãos destinadas a Abraão, enquanto Ló esteve com o seu tio, mas chegou um tempo que a terra onde eles viviam não dava mais para sustentá-los. Então, isso impedia de que eles continuassem a morar juntos. Mas houve um desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os de Ló, né? Então, diante desse desentendimento, Abraão disse a Ló que ele poderia escolher onde ele queria viver. E Ló, ele viu ali toda a campina do Jordão, que era uma terra bem regada. E aí ele escolheu viver no Vale Fértil do Jordão, né? Ele partiu com a sua família e separou-se do tio neste momento. E então Ló escolheu o melhor lugar a seus olhos, né? Ele viu ali a campina do Jordão, era uma terra fértil, regada por águas, porém próxima de Sodoma. Esse foi o problema. Essa terra era próxima de Sodoma. Então Ló fez uma escolha baseada apenas no que viu, queridas irmãs. E isso é um grave erro nosso. Muitas vezes caímos nessa armadilha, né? Nós vemos algo bonito e nós somos atraídos por algo bonito, mas nós não percebemos o que tem ali por detrás, né? Ele fez uma escolha baseada no que ele viu, ele não orou ao Senhor. Então, diante de todas as situações que nós tomamos, o primeiro passo que devemos dar é orar ao Senhor. Ele escolheu ter uma vida fácil e mais confortável. Toda vez que tomamos um caminho independente de Deus, não oramos, não consultamos, nem temos comunhão com os irmãos, certamente ocorre o fracasso. Então, queridas ouvintes, todas as vezes que formos tomar uma decisão, algo mais importante a se fazer é primeiro consultar o Senhor, é orar ao Senhor para ver se é a vontade do Senhor, né? E ter comunhão com os irmãos da igreja, isso resulta em bênçãos para nós. Do contrário, ocorrerá o fracasso. Se tivesse sido sábia, a mulher de Ló o teria aconselhado a permanecer com quem estava a bênção, ou pelo menos orientado a pedir conselhos ao tio. Mas não vemos na Bíblia nenhum relato de que Ló tenha pedido orientação para fazer a escolha. Eles foram morar nas cidades da Campina e iam armando tendas, avançando pouco a pouco até que chegaram a Sodoma. A influência negativa do ambiente, dos costumes daqueles que os cercavam, foi gradativa, por isso Ló e sua mulher foram perdendo a capacidade de discernimento. Então, olha só, Sodoma era uma cidade bastante negativa naquela época, né? Tinha costumes, o ambiente não era propício, não é mesmo, para, vamos dizer, um cristão viver. Então, quando eles viram tudo aquilo, eles foram perdendo a capacidade de discernimento. E o correto, queridas irmãs, seria eles ter permanecido com o tio Abraão, porque era com o tio Abraão que estava a bênção. Logo, se eles permanecessem com o tio, eles também seriam abençoados. Então, eles não percebiam o perigo de conviver num ambiente pecaminoso e caído. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Então aqui nós vemos quão forte é a influência de nós vivermos em um lugar negativo e com pessoas negativas. Isso mostra que facilmente somos contaminados, queridas irmãs, somos enganados. O pecado também entra em nós quando nós vivemos em ambientes que não são adequados. Isso tira o nosso foco de Deus, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com quem andamos, onde vivemos, para não sermos contaminados e distraídos, tá? Da presença do Senhor. Então, as pessoas daquela cidade, eles eram maus, eles pecavam contra Deus. Então, a atração foi muito forte, a atração do mundo na vida de Ló.
E o descaso em relação a ter uma vida santa fez com que Ló e a família se acostumassem com a cultura pagã, com os desejos e com os prazeres pecaminosos e malignos dali. Ló é citado mais tarde como habitante de Sodoma. Então, olha só, ele viveu com Abraão, ele cria em Deus, mas a partir do momento que ele passou a viver em Sodoma, ele foi se acostumando com a situação dali. Irmãs, nós não podemos nos acostumar com a situação deste mundo, né? Nós precisamos ser aqueles que apressam a volta do Senhor, que odeia tudo que há nesse mundo, tudo de negativo, e que nada neste mundo possa nos contaminar, nada desse mundo possa nos atrair. Então, Ló, ele abandonou o estilo de vida simples de quando morava em tendas, né? E o que é mais triste é que ele é citado mais tarde como habitante de Sodoma. Então, esse é o mais triste, né, da história de Ló. Então, amanhã, queridas irmãs, daremos continuidade a essa história e eu aguardo a todas vocês, tá bom? Não perca, porque essa história tem muito a te ensinar. Continuem com a gente, que ainda tem muito mais. Jesus é o Senhor.